Esse é o seu momento com Ele. Espírito Santo, nós amamos a sua doce e preciosa presença. Nós te convidamos essa noite mais uma vez, no nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Pai, mais uma vez nessa noite. Nos leva ao lugar aonde o Senhor quer que nós venhamos estar. Nos leva ao lugar de entendimento, de revelação, de compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós nos submetemos, Pai, à tua presença, à tua unção, ao teu Espírito. Nos submetemos, Pai, ao teu governo, ao teu senhorio. Senhor, blinda esse lugar, unge os nossos ouvidos. Pai, que aquilo que for liberado nessa noite venha ser como flecha ardente aos nossos corações. E venha nos incendiar, Pai. Nós liberamos os teus anjos ministradores nessa noite. Anjos ministradores para ministrar ao teu povo. Toca-os, Pai, com sinais. Toca-os, Pai, com a tua presença. No precioso nome de Jesus. No precioso nome de Jesus. E nós te damos todo louvor, Pai. Todo louvor. Amém? Glória a Deus. Amém? Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Deus é bom? O tempo todo? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 2, versículo de número 20. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 20. Quem encontrou diz amém. Está fraco, então tem gente procurando ainda. Daniel, capítulo 2. Para facilitar sua procura, está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Ficou mais fácil agora, não? 2:20. Daniel, capítulo de número 2. Versículo de número 20. Amém? Diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Algumas versões vão dizer as estações. Ele remove reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove rei, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela, o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Até aqui. Hoje eu quero falar sobre nós discernirmos o tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Você viu que Daniel ele declara que Deus é quem estabelece o tempo, os tempos e as horas. Isso fala sobre um governo aonde nós devemos estar inseridos.
Quando nós falamos sobre tempos e estações e horas, nós bem sabemos que existe uma fase. Você sai de transições, são ciclos. E Deus, ele trabalha dentro de tempos, de estações e de ciclos. Você vai ver por toda a Bíblia momentos em que um ciclo se finda no povo de Israel e começa uma nova etapa. Quer um exemplo? A transição do povo de Israel da terra do Egito para a terra prometida. No Egito existia um tempo de escravidão. No deserto ele passou por um tempo de transição, onde o coração do povo de Israel estava sendo o quê? Purificado para herdar a terra prometida. Quando isso acontece, ele passa para um novo ciclo e ele herda esse lugar. Só que nós precisamos entender que nesse tempo de transição que nós vivemos com Deus, é o tempo onde o nosso coração ele está sendo provado. E é nesse momento que nós vamos passar pela aprovação ou a reprovação diante de Deus. Você vai ver que no povo de Israel, na transição do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Amém? Só que saiu uma geração do Egito. Foram milhares de pessoas, só que somente 2 entraram na terra prometida. O tempo de transição vai definir aonde está o nosso coração e se nós estamos sendo aprovados diante de Deus ou não. Existem coisas nas nossas vidas que você já parou para perceber que existem coisas que sempre está repetindo, repetindo e nunca muda? É sinal que nós não fomos aprovados ainda. Deus ele estabelece um tempo. Todo tempo tem um final. Ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um final. E para que nós venhamos entrar numa nova fase, nós precisamos passar primeiro de uma. Então Daniel está dizendo que Deus é quem estabelece o tempo, a hora, o tempo de transição, os ciclos e as estações. E ele ainda diz, é ele quem estabelece reis e que remove reis. Então perceba que esse tempo vai nos estabelecer ou vai nos remover daquele lugar. E aí que está a questão. Porque todos nós passamos por esse tempo. Todos nós passamos por essa fase de aprovação. E o modo que nós nos portamos diante dela vai definir se nós avançamos ou não. Amém? Abra comigo em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Enquanto vocês abrem aí, eu já vou deixar aberto na outra passagem. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim, e não vos conformeis com esse século. Algumas versões vão dizer, e não entre no formato desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu e você venhamos desfrutar da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que a perfeita vontade de Deus é o último a ser citado? Porque isso fala de lugar de maturidade. Veja que a presença, a vontade dele tem níveis aonde nós vamos crescendo. E eu quero trazer isso para tempos e estações. Nós temos o Cronos, que é o tempo cronológico, dias, semanas, horas. Nós temos o Kairos, que nós chamamos o tempo de Deus, o tempo oportuno. E nós temos o tempo pleroma, que se refere à plenitude de Deus. Amém? Todos nós passamos por esses 3 tempos, por essas fases. A questão é que alguns ainda estão na boa vontade de Deus, outros já estão na agradável vontade de Deus,
e outros estão vivendo a perfeita vontade de Deus. Quem vai definir aonde que você vai chegar não é Deus. É o modo que nós nos portamos dentro do tempo que Deus nos estabeleceu. Amém? Olha só. Primeiro ponto que nós temos ali é o quê? A boa vontade de Deus. Quando você recebe Jesus, você entra nesse lugar. A boa vontade de Deus. É onde Deus ele começa a moldar o nosso caráter. E esse lugar fala de cronos, de tempo, no tempo natural. Esse momento em que ainda Deus releva o nosso tempo natural, aquilo que a gente faz naturalmente. Nesse lugar ainda a gente não tem a maturidade espiritual. A gente ainda não consegue discernir a visitação de Deus, o toque de Deus, a presença de Deus, como Deus se move. É aquele lugar que a gente medita, mas parece que a gente não entende, sabe? Quem já passou por isso? Você lê a Bíblia e fala, cara, não estou entendendo nada. Só tem um monte de letra. Essa é a boa vontade de Deus. Então você ainda está nesse lugar onde você vai se desenvolver. Só que para que a gente possa entrar em um novo tempo, nós precisamos nos posicionar. Isso fala de nós abrirmos mão de coisas, de vontades. Muitas das vezes Deus vai dar direções para cada um de nós específicas. É igual sonhos. Tem gente que tem um monte de sonho. Sonha com boi. Ah, o sonho com boi significa isso. Sonho com leão, é Jesus. Não. Você pode passar pela mesma fase, mas nem sempre a direção será a mesma. Você pode passar pelas mesmas coisas, mas nem sempre o caminho que você vai tomar vai ser igual daquela outra pessoa. Por isso que experiências não podem virar doutrinas, porque experiências são coisas pessoais. A minha experiência não pode definir o caminho que você vai seguir. Eu tenho um amigo que ele ministra muito sobre sonhos, e um dia Deus deu um sonho para ele, e ele foi pesquisar na internet o significado. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Por que você está procurando na internet o significado do sonho que eu te dei? Ele falou, Deus, é porque eu quero entender. Ele, não, mas se eu te dei, eu também tenho interpretação. Então existem caminhos, existem direções que Deus nos dá, por mais que nós não venhamos entender. Só que está nele. A Bíblia diz que ele sonda o mais profundo do coração de Deus. Está tudo revelado nele. Diz assim a palavra, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele não o revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Então, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao nosso coração, primeiramente é expressado na boa vontade de Deus. Deus ele está fazendo o quê? Buscando chamar a nossa atenção para que a gente venha entrar em águas mais profundas. Eu acredito que todos aqui já foram no mar. Quando você começa a entrar na água, você percebe que a mesma onda que joga é a mesma onda que te puxa? Com Deus é exatamente a mesma coisa. A vontade de Deus é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela te impulsiona, ela te puxa para mais profundo. Só que existe uma decisão. Ou a gente deixa essa vontade nos puxar para águas mais intensas, ou a gente simplesmente fica na beiradinha. Não, eu tenho medo da água e não entra em águas profundas. E aí é onde Deus ele trabalha dentro do nosso tempo. Cronos. É aquela pessoa que ainda está em fase de amadurecimento. Amém? E aí nós temos o quê? A boa, agradável, sempre troco, agradável vontade de Deus. Isso fala o quê? Do tempo Kairos. Esse é o tempo de Deus. É aquele tempo que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. No Kairos nós temos o quê? Um tempo de estratégia. Um tempo onde as coisas começam a ser geradas. É aquele lugar que você começou a ter a maturidade. E você começou a entender que o seu relacionamento com Deus está se tornando mais intenso. É aquele momento que você apenas anseia, busca, deseja e simplesmente as coisas, acontece. Você passa a entrar onde? Naquele lugar onde
os seus olhos não viram. Primeira fase, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu. Entenda, antes nós não conseguíamos discernir aquilo que Deus nos direcionava. Mas nesse tempo, Kairos, você já começa a discernir aquilo que Deus está nos comunicando, ou está te comunicando. Por mais que você não compreenda na totalidade. Então existem direções que Deus ele dá para você hoje, que lá na frente você não consegue discernir, você não vê acontecer. Imagina Deus chega para Moisés, a primeira pessoa que criou o primeiro aquário a céu aberto, diz, levanta o cajado, vem o vento e divide o mar no meio. E a Bíblia diz que o quê? O povo atravessa seco. Já pensou Deus falar para Moisés, só levanta o cajado, o mar vai se abrir? Eu imagino, se fosse eu ia falar, como assim? O mar vai se abrir só de levantar o cajado? Não faz sentido. Não é lógico. Aí o que Moisés faz? Obedece o comando de Deus. E aí o que acontece? Ele contempla o mar dividido no meio. Imagina o povo passando e vendo o tubarão, a baleia, um monte de coisa ali. Tudo flutuando. A terra sequinha. Então é nesse lugar que nós vamos o quê? Aprender a edificar a nossa fé. É nesse lugar que nós temos muitas experiências. Entenda, muita gente diz o quê? Deserto é o lugar de luta. É o lugar de batalha. Só eu que já ouvi isso ou mais gente ouviu aqui? Não, eu estou no deserto. Meu irmão, eu queria estar no deserto. O deserto foi o lugar que Israel mais teve provisão de Deus. Estava com fome, Deus enviava comida. Estava com frio, tinha a coluna de fogo. Estava quente demais, tinha nuvem cobrindo o povo. Qual que era a necessidade que Israel tinha no deserto que não era suprida? Entende? E as pessoas tratam o deserto como lugar de escassez. A questão é, o ambiente que você está não pode definir aquilo que está habilitado dentro de você. Ou como a Érica disse, se não me engano, as circunstâncias não podem definir quem você é. Jesus estava no deserto, mas o deserto não estava em Jesus. Sabe o que isso significa? Você pode estar em um lugar, mas aquele lugar não pode interferir dentro de você. Isso fala do tempo de Deus, o tempo oportuno, o lugar onde Deus começa a te dar direções, aonde Ele começa a te dar estratégias. Amém? E nós temos o que? A perfeita vontade de Deus. Isso fala de pleroma, um tempo onde aquilo que foi gerado na agradável vontade de Deus é manifesta. Sabe aquele momento que Deus fala para você, olha, comece a orar por tal coisa. Tenha fé que algo vai acontecer. Você está em um tempo. Quando você está na perfeita vontade de Deus, você começa a contemplar. Porque esse lugar é onde as coisas já aconteceram. Não é aquele lugar mais que você precisa estar ali sempre. Não, é um lugar onde as coisas já aconteceram. É um lugar onde nós começamos a viver a manifestação daquilo que nós profetizamos há tempos atrás. Aquilo que nós declaramos. É aquele lugar que a Bíblia diz que se você der um comando ao monte, ele vai sair daqui e vai para o outro lado. É o lugar onde aquilo que você libera começa a acontecer em uma velocidade que você nunca viu antes. Mas tudo isso está enquadrado em nós discernirmos, primeiro, o tempo em que nós estamos e o tempo em que Deus quer que nós venhamos estar. Dentro do profético, dentro das visões, dos sonhos, das revelações, existem 3 pilares. Primeiro, a revelação. Quem nos dá a revelação é Deus. Ele é o responsável por nos revelar. A Bíblia diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Deus constantemente está se comunicando. A questão é que muitas das vezes nós não estamos nos atentando àquilo que Deus está falando. E às vezes a gente sabe que Deus está falando, a gente percebe, mas a gente ignora. Ou só eu que já fiz isso na minha vida? Deus está te dando uma direção, está falando, não faz isso, faz desse jeito.
Você, não, mas não sei o quê, porque eu não estou vendo, não sei como que vai acontecer. E aí entra o medo, entra o receio, a insegurança. Isso é ausência de fé naquilo que ele está falando. Então a primeira parte é revelação. É onde Deus vai revelar uma ação para que nós venhamos nos mover. Segundo pilar é a interpretação. Entenda, se Deus trouxe algo ao seu coração, a nossa função é ir até Ele para buscar interpretar aquilo que Deus está falando. Por toda a Bíblia você vai ver que todos aqueles que Deus deu sonhos e visões, eles mesmos foram buscar em Deus o que significava. Toda palavra profética que eles recebiam, eles mesmos buscavam a interpretação. Isso fala de maturidade. Isso fala de nós discernirmos aquilo que Deus está falando. E nós temos o terceiro pilar, que fala de colocar em prática aquilo que foi revelado e aquilo que foi interpretado. Porque não adianta nada Deus nos dar algo e nós não nos movermos. Tudo que Deus faz tem uma finalidade. Se Deus te dá uma direção, você pode ficar tranquilo que ela vai acontecer. A questão é que nós não estamos entendendo muitas das vezes aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. E nós deixamos isso passar. E toda vez que nós recusamos uma direção de Deus ou ignoramos, nós não conseguimos avançar. Por mais que pareça uma direção pequena, pode ser uma direção que vai destravar a sua vida lá na frente. Já pensou? Deus ele envia Jesus, só que antes dele enviar Jesus, ele envia quem? João Batista. A voz do que clama no deserto. E ele dá uma direção para o pai de João Batista. Olha, ele não vai beber comida forte, não vai fazer isso. Ele coloca ali uma direção. Você imagina se João Batista tivesse se desviado da direção de Deus? Como que o caminho para Yeshua, para Jesus, iria vir? Seria barrado. Porque ele foi incumbido para o quê? Preparar o caminho. A função dele era isso. Era preparar o caminho. Quando ele entendeu que ele era a voz do que clama, a voz não era dele. Ele representava a voz do que clama. Aonde? No deserto. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus chega para a multidão e diz: o que vocês foram ver no deserto? Falando de João Batista. Ele era o maior dos profetas. Jesus começa o quê? A revelar quem João Batista era. Por quê? Porque ele executou a direção dentro do tempo que Deus estabeleceu para ele. Em João capítulo 1, versículo 19, a Bíblia vai dizer que eles chegam para João Batista e perguntam: quem é vocês? Eu quero ler para vocês aqui rapidinho. Não estava preparado para falar de João Batista, mas como veio. 1 João capítulo 1, versículo 19, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Primeira coisa que João diz: eu não sou quem vocês acham que eu sou. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois tu? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Ele respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és, para que possamos dar a resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele revelou o quê? O propósito que tinha sido estabelecido. Enquanto tentavam dizer: tu és o Cristo, tu és Elias, tu és o profeta, porque o povo de Israel honrava os profetas. Então eles reconheciam quando um profeta era levantado. Só que quando chegou em João Batista, eles começaram a entrar em dúvida: quem é você? Tu és a revelação daquele que foi profetizado, o Cristo?
Você é Elias, apesar que João Batista veio na unção de Elias. Que é a unção que o quê? Endireitava os caminhos. Era uma direção que o quê? Confrontava para que houvesse o alinhamento. E ele diz, não, eu sou a voz do que clama no deserto. E aí eu te pergunto, quem é você? Deus, ele te enviou para quê? Se você conseguir discernir isso, você vai conseguir discernir o tempo que você está e aonde você vai chegar. Quem é você? Não, eu sou um pastor. Não, eu não quero saber de um ofício. Eu quero saber de quem é você. Qual é a sua identidade? Quem Cristo revelou que é você? Essa é a maior questão que muitos de nós não temos entendido, a nossa identidade. Nós queremos ter aparência como de outros, mas nós não queremos conhecer a nossa identidade. Sabe qual que é a primeira função do profético? É levar você a entender a sua identidade. Porque se você entender isso, você vai saber quem é você vai saber aonde Deus estabeleceu e o que Ele colocou dentro de você. Pense nisso. Quem é você? Ah, eu sou o Caio. Não, quem é você? Dentro de você, quem é? Deus te chamou para quê? Quem Ele disse que você é? Tem muita gente por aí buscando até hoje descobrir quem ela é. Já viu aquela pessoa que passa por tudo que é fase? Lembra da época do emo? Todo mundo era emo. Aquelas calças coladas, cabelo lambido. Aí depois mudou. Era todo mundo com o cabelo para trás. Andava todo mundo com o cabelo para trás, calça de tudo que é jeito. Né? Então cada tempo, cada estação tinha o quê? Uma fase. Né? Tinha os hippies, depois os... E assim vai por diante. E cada um queria se enquadrar dentro de um tempo, buscando entender quem ele era. E aqueles que entendiam e falavam, não, eu não vou viver isso porque eu sei quem eu sou. Sempre eram taxados como o quê? Deixa de lado. Importa não. É como a gente dizia no Nordeste, é matuto, deixa pra lá. A questão é que quando você entende quem você é, você para de se comparar com os outros. Você para de observar aquilo que os outros estão fazendo e você começa a viver aquilo que Deus te colocou para viver. Então, enquanto diziam para João, tu és o Cristo? Ele, não. Tu és Elias? Não. Tu és profeta? E ele sabia que ele era profeta. Ele disse, não. Quem é você? Para que nós venhamos dizer àquele que nos enviou, eu sou a voz do que clama no deserto. E aí ele já fala quem ele é e ele diz, endireitai os vossos caminhos. Pronto, descobriram o que eu sou, agora descubra o meu propósito, endireite os caminhos. Essa é a sua identidade. Descubra quem você é e você descobre quem é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Amém? Eu quero ler com vocês 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 32. Primeira Crônicas 12, versículo de número 32. Todos nós podemos ter acesso a essa unção, a esse discernimento que nós vamos ler aqui através do Espírito Santo. Diz assim, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deviam fazer, eram 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Vou explicar para você. Das 12 tribos de Israel, cada uma tinha uma função específica.
E a tribo de Issacar era a tribo que tinha a função de discernir os tempos, as estações, daquilo que estava por vir sobre a vida do povo de Israel. Então o papel deles era buscar o discernimento do que aconteceu, do que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer. E quando eles discerniam e eles liberavam a palavra, o povo tinha que seguir a direção, porque eles tinham o papel de dar norte. Amém? Você vai ver que ele diz aqui que eles tinham, a ciência, o conhecimento, a revelação dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Então Israel tinha que seguir aquilo que eles discerniam. E eu te digo uma coisa, muitas das vezes aquilo que nós vamos discernir não tem nada a ver com aquilo que nós estamos enxergando. Porque enxergar você pode distorcer, agora visão é estabelecida. Então o povo de Issacar, eles seguiam o quê? A visão que Deus dava a ele. Toda vez que Deus te dá uma visão, é porque já foi estabelecida. Ela não vai correr o risco de mudar, de alterar. Ela foi estabelecida. E ela só finaliza quando o tempo for concretizado, ou seja, quando a gente chegar no cumprimento dela. A palavra Issacar significa prêmio, recompensa. Isso fala do quê? Daqueles que seguiram a direção e tiveram a recompensa do cumprimento. No nosso caso, um avanço de tempo. Toda palavra profética, ela tem 4 pilares. Primeiro, ela é entregue para a nação. Segundo, para cidades e estados. Terceiro, para o ministério, igreja. E quarto, individualmente. Por isso que nós vamos ver igrejas que têm uma visão voltada para uma coisa. Por exemplo, todo final de ano, entre aspas, né, no nosso calendário cronológico, Deus ele sempre libera o quê? Uma palavra. Você vai ver que começou o ano de 2023. A igreja X tem uma palavra voltada ao quê? Discipulado. A igreja Y tem uma palavra voltada para multiplicação e assim por diante. E às vezes a gente pergunta, será que Deus ele está confuso? Né? Às vezes a gente faz essa pergunta ou a gente já ouviu. Deus está confuso? Quer dizer que Deus aqui fala uma coisa e ali fala outra? Sim, fala. Porque o corpo são diversos membros. Isso fala da multiforme graça de Deus. Então cada lugar recebe uma direção, uma palavra específica. E aí que está, nós não podemos nos desviar dessa palavra. Nós precisamos seguir até o final. Existem palavras que essa é a mais difícil da gente viver, que é a palavra individual que Deus nos dá. Quantas palavras proféticas Deus te deu para um novo ciclo e você não permaneceu firme até o final? Nos primeiros meses a gente está com aquela palavra ali grudada na cabeça. Não, Deus falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. Com o tempo a gente vai o quê? Esquecendo aquilo que Deus falou. Aí Deus tem que fazer o quê? Levantar alguém para lembrar. Ei, lembra que eu te disse isso? Lembra que eu te falei isso? E às vezes aquela palavra, às vezes não, com certeza aquela palavra vai ser o que vai virar o quê? A chave dentro de nós. Então todos nós recebemos uma palavra de Deus. E você precisa se agarrar a essa palavra. Entenda, Deus ele pode te dar uma palavra e essa palavra o quê? Abrir caminhos. Liberar outras palavras que vão ser chaves para o cumprimento daquela palavra principal que ele te deu. É igual quando você chega lá e pesquisa, por exemplo, visão. Visão tem o quê? Diversos significados, certo? Mas aponta para a mesma palavra, visão. Então Deus ele nos dá a palavra sim. Existe uma palavra que ele nos deu, que faz parte da nossa identidade. Essa é a palavra-chave. Só que outras palavras vão desmistificar o que está na nossa identidade. Porque são fases de amadurecimento. São fases de crescimento. São fases onde a gente está o quê? Se aperfeiçoando.
É igual quando a gente nasce. Nós comemos um tipo de comida, depois nós comemos outro, e assim por diante. Nós vestimos um tipo de roupa, e assim vai melhorando, certo? Nós crescemos. Então, a palavra que Deus nos dá, que está ligada à nossa identidade, nos leva ao destino final, ao cumprimento daquilo que Deus deu. Vocês estão entendendo? Amém? Então, a sua identidade revela quem você é, o seu propósito e a palavra que Ele te deu. Nem sempre a minha palavra vai ser a sua. Pode ser igual, mas o significado é diferente. Quantas palavras, eu lembro até hoje, quando eu comecei a buscar o Senhor mais intensamente, Ele falava, eu vou te usar para curar pessoas. Eu nunca tinha orado por ninguém. E eu sempre ia nos cultos, e Deus falava, olha, das suas mãos eu vejo pessoas sendo curadas. Eu falava, Deus, é impossível. Primeiro, eu tenho vergonha. Só vou da igreja para casa. Não falo com ninguém, não prego. Quando tem o grupo dos jovens lá que era para cantar, eu saía correndo. Eu falava, não, eu faltava uns 3 domingos, porque tinha ensaio e tinha que cantar. Quando eu sabia que aquilo lá acabou, eu voltava para o culto de novo. Que era o quê? Era uma resistência dentro de mim. Só que Deus, Ele sempre falava, vou te usar. Passava ano. Eu falava, tá bom, Deus vai me usar. Deus vai me usar. Até que teve um momento que eu tive que aceitar isso. Querido, se Deus está falando pra gente, vou te usar, vou fazer isso, Deus está falando e você não aceita, é sinal que você está resistente. Eu falei, tá bom, Senhor, eu aceito. Aí eu fiz o quê? Eu larguei tudo que eu tinha, um trabalho bom, recursos bons, para me entregar inteiramente para o ministério, por causa de uma palavra. Nesse tempo que eu vivi inteiramente para o ministério, eu fui provado em todas as áreas que você imaginar. Todas as áreas. Deus falava bem assim, olha, eu vou te levar para tal lugar. Eu nunca tinha ido, não sabia nem como que era. Né? Eu ouvia tanto testemunho de, rapaz, eu fui em tal lugar, em tal cidade, me deixaram na mão. E eu ficava com receio disso. Falava, Deus, já pensou, alguém me prega, aí me chama para pregar e de repente me abandona no meio do lugar, como é que eu faço para voltar? E eu preciso... Então aquilo ali são o quê? Inseguranças que isso vai gerando dentro da gente. Só que quando eu entendi que Deus ia me chamar para executar uma missão, eu agarrei. Por quê? Porque algo começou a queimar dentro de mim. E eu te falo, a insegurança ainda estava junto. Porque se Deus fala para você, pula no meio do mar agora, você vai falar, tá doido? Não é Deus não, é o diabo, quer me matar, quer que eu morra. E Deus está falando para você, pula no meio do mar, você vai respirar igual peixe. Você fala, não, sai para trás de mim, Satanás. Não, não é. Porque a nossa mentalidade é o quê? Limitada. A nossa mentalidade não é aberta para Deus como deveria ser. A gente absorve tantas coisas durante o dia, que isso daí vai causando o quê? Bloqueios dentro de nós. E por isso que muitas vezes nós não rompemos em fé. Nós não vivemos a nossa identidade. Mas, irmão, tem uma hora que você vai ter que decidir. Vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Entenda uma coisa, Deus, Ele tem, digamos assim, obrigação com o propósito dele. Aquilo que Ele estabeleceu vai ter que acontecer. Entenda uma coisa, eu ouvi uma vez uma frase o seguinte, Deus não une pessoas, Deus Ele une propósito. Então Deus Ele tem propósito. Jesus fala para o próprio Deus, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Deus permaneceu no propósito. Jesus falou mais uma vez, e o que aconteceu? Teve que permanecer no propósito. O propósito dele vai além de mim e de você. O propósito dele vai ser executado. Entende? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos discernir isso. Porque isso vai fundamentar aquilo que nós vamos viver nele, a nossa identidade. Então o propósito está ligado à identidade. Você não veio aqui na terra só para crescer, caminhar, casar, ter filho, depois morrer. Não, isso daí... Não, você
tem um propósito. Já pensou se Deus parasse para você e falasse, olha, eu vou mostrar a sua vida inteira. Eu aposto que muita gente ia olhar assim e ia fazer, eu não fiz nada. Só gastei meu tempo. Já viu aquelas pessoas que se convertem? Ela fala, antes de conhecer Jesus eu era só farra, era isso, não vivia nada, só gastava, não aproveitei nada. Agora que eu estou aproveitando o melhor de Deus, agora que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para minha vida, exatamente assim. Nós precisamos entender o nosso propósito. Se nós não entendermos, não buscarmos descobrir a nossa identidade, nós vamos nos encher de tantas coisas, e mesmo assim sempre vai ter aquela falta. Deus não te chamou apenas para você estar aqui ouvindo uma palavra. Deus te chamou para que você entenda a sua identidade. E através dela pessoas sejam tocadas. Amém? Eu lembro agora que o Senhor, Ele envia um eunuco no deserto. E a Bíblia vai dizer que Filipe está pregando, os sinais, milagres, maravilhas estão acontecendo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor arrebata Filipe até o deserto. Sabe o que é arrebatamento? É você estar aqui e Deus te colocar lá em outro lugar. É o que diz a Bíblia. No meio da cidade ele aparece no deserto. Loucura, né não? E Deus faz. Está na Bíblia. E a gente acha que Deus é limitado. Aí o que acontece? Passa a carroça e Deus fala para Filipe, vai atrás, corre do lado da carroça. Ele começa a correr do lado da carroça e vê o livro com as escrituras e pergunta para o eunuco, você entende? E ele disse, não, porque não tem quem me ensine. Deus tira Filipe do meio de um lugar onde estava tendo milagres e curas, para que um cumprimento de um propósito no meio do deserto fosse acontecer para um homem só. E Filipe sobe na carruagem, começa a pregar para aquele homem, explicar. E ele fala assim, olha, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Eu imagino que Filipe pregou a escritura inteira para ele. Ele disse, nada, só crê em Jesus, se batize. Ele veja que ele não passou pelo curso de batismo, né? Ele já foi direto. Então o que aconteceu? Foi lá e nada contra o curso de batismo, pelo amor de Deus. É porque ele entendeu a revelação, tá? Vamos ser maduros. Aí o que aconteceu? Ele pega, batiza aquele homem, e a Bíblia diz que quando o eunuco sai da água, que vai procurar Filipe, cadê Filipe? O Senhor tinha arrebatado ele e tinha colocado em outro lugar. É Bíblia. Cumprimento de propósito. Vai ter lugares que Deus vai te colocar ou te estabelecer para que você cumpra um propósito. Por mais que você não entenda. Entenda, Filipe pregar já era normal. Mas para aquele homem foi aberto o sobrenatural para ele. Historiadores dizem que aquele eunuco pregou para a Etiópia inteira. Você pode pregar para uma pessoa que você nem sabe que ela vai ganhar multidões. Imagine, a pessoa que evangelizou Billy Graham não tinha noção que ele ia ganhar multidões para o Senhor. Pode parecer pequeno, mas o resultado do propósito é grande. Você precisa entender a sua identidade. Você precisa entender o seu propósito para que você venha viver isso. Amém? Você precisa discernir aquilo que Deus está te direcionando. A visão que Deus te deu, a palavra que Deus te deu. É igual um leme de um barco. Ele é tão pequeno, mas é ele que dá direções. É ele que vai mudar destino. Você compreender a revelação é desse jeito, você discernir. Você pode estar no oceano, mas a direção que você recebe, se você discernir, ela vai mudar a rota, ela vai mudar o destino. Se você entender isso dentro de você, meu irmão, vai ter coisas que você está vivendo hoje, que você vai falar, peraí, eu desviei da rota. Eu preciso voltar para o lugar correto. Eu preciso me movimentar. Amém? Se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Eu
quero que você comece a falar com o Senhor. Eu quero que você comece a abrir a sua boca e deixar Ele ouvir a sua voz. Comece a abrir o seu coração para Ele.